Será que o Palmeiras vai chutar a gol hoje? Pergunta o Lucas SK. É a expectativa. Mas chutar a gol, Arthur Costa, é o que a gente espera que aconteça amanhã. E por parte do Flamengo, que pela primeira vez, sob comando do técnico Renato Gaúcho, pode ter a sua equipe completa. O 11 inicial que ele tem na mente pode ser utilizado pela primeira vez amanhã, algo que ainda então não aconteceu por conta de convocações, lesões, contratações e todas as outras sonhos inimagináveis que tem pelo futebol. Notícia perfeita para um torcedor que nesse momento deve estar já começando a ficar nervoso para enfrentar o Barcelona, que se mostrou um grande adversário, né, Arthur? Você está nervoso, Cleito? Eu só fico nervoso ali na hora do pré-jogo, quando eu começo a falar mais sobre o jogo, entende? Olha, eu não tô nervoso, tô preparado, entendeu? A criança, o neném já tá geladinho, entendeu? Amanhã estaremos juntos no pré-jogo e, consequentemente, no pós-jogo. Talvez a gente esteja durante o jogo, mas aí eu não sou ninguém para falar, mas talvez, né? Mas só sei que o neném aqui, ó, tá geladinho, tá bonitinho, tá sendo monitorado aí de 3 em 3 horas. Às vezes eles dão uma chorada aqui, a gente vem dar uma acudida, mas tá pronto para amanhã. Mas voltando ao assunto, vamos ao que interessa. Renato Gaúcho finalmente tem os seus 11, né? Eu boto muitas aspas nisso, porque a gente não sabe ainda quais são os 11 ideais do Renato Gaúcho. A gente não sabe, né? O Cleito falou muito bem, dentro dessas né, ações que completam o que dificultou o Renato ter esses 11, esse elenco quase todo disponível para o jogo de amanhã. Teve aí a contratação do Davi Luiz, que era uma peça fundamental, né? Teve a chegada do Andreas Pereira, que muito torcedor do Flamengo já começava a questionar a titularidade do Diego Ribas, né? Consequentemente, a gente tinha expectativa do Thiago Maia ser o titular no lugar do Diego Ribas, não só o Andreas, né? O Andreas ainda chegou depois enquanto tudo isso estava acontecendo, essa polêmica de Thiago Maia ou Diego Ribas, chega, né? Chega o Andreas Pereira e entra mais uma opção aí para compor esses 11 ideais, né? E a gente, né, depois a gente vai falar ainda, acredito que seja o próximo assunto, mas a gente ainda não pode saber quais são os 11 principais do Renato, primeiro porque a escalação não saiu, e segundo, né, tivemos uma baixa de última hora, que quem sabe poderia ser um jogador desse time titular, a gente não sabe ainda dizer se seria ou não. Eu acredito que não seria. Então eu concordo com o Cleito e concordo com o que essas notícias de hoje deram de que, de fato, o Renato vai ter aí, pela primeira vez, os seus 11 ideais. Os 11 ideais do Renato Gaúcho, na minha concepção e na da maioria da imprensa que divulgou essa notícia, eu concordo que seja Diego Alves, Isla, mas eu colocaria Mateuzinho, lembrando que são os 11 do Renato. Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esses seriam os 11 principais do Renato Gaúcho. Os 11 principais do Arthurzinho que está falando aqui seria Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, Arão, Andreas ou Thiago Maia, né? Tem que ver aí os outros 10 jogando juntos com esse Andreas ou com o Thiago Maia para ver o que seria. E, obviamente, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Consequentemente, o torcedor rubro-negro certamente ele tem essa ânsia, né? Ele tem essa ansiedade de ver os 11, o time completo, todo mundo à disposição, não só porque isso é um ponto positivo, mas sim porque quando você tem todos à disposição, você consegue, obviamente, montar o seu melhor time com o que você tem disponível. E muita gente leva já, consequentemente, a recordação do que aconteceu em 2019, que no segundo semestre de 2019 nós tivemos Jorge Jesus chegando, uma de contratação, e todas essas contratações se tornaram jogadores do time titular do Flamengo. Ou seja, todos aqueles que chegaram formaram os 11 ideais jogadores de Jorge Jesus no comando do Flamengo. Agora, se a gente for comparar rapidamente 2019 com 2021 dentro do papel, né, no papel, na escalação, nós só temos 3 diferenças. Aliás, 3 diferenças. Nós temos o Rafinha, que agora é o Isla, nós tínhamos o Pablo Mari, que agora é o Davi Luiz, e nós tínhamos o Gerson, que agora é o Andreas Pereira. Ou seja, são diferenças pequenas se você for comparar 11 jogadores e se você for comparar elencos titulares do futebol, no futebol mundial. É muito raro você ver numa temporada assim, de 3 anos de diferença, você manter grande base, né? 70% desse time praticamente intacto, né? E isso é o mais importante. A gente espera, obviamente, que isso
sirva de alguma coisa quando se compara 2019 a 2021, a qual não é uma comparação de jogo, uma comparação de papel, relembrando a todos vocês. Mas também falando do que aconteceu em 2019, o Flamengo ideal de Jorge Jesus, que é o Flamengo que foi campeão da Libertadores da América, que é o Flamengo que todo torcedor sabe falar do 1-11 rapidamente, de cor e salteado, e que daqui a 30 anos vai falar também igual a gente fala de 81 hoje, esse time não jogou muitas vezes juntos, não. Então, esse 11 ideal, às vezes a gente passa uma impressão de que, 11 ideal, vai jogar hoje, aí vai jogar domingo. Não, cara, são coisas assim, situações específicas. É uma Libertadores da América, é uma Copa do Brasil, é rodada decisiva do Campeonato Brasileiro contra os clubes que estão lá disputando a ponta da tabela e assim por diante. Então, o Flamengo ideal de 2019, por exemplo, que só tinha Rafinha, Pablo Mari e Gerson de diferentes do que a gente tem hoje, jogou apenas 8 jogos. Desses 8 jogos, para vocês terem ideia, foram apenas 3 de Campeonato Brasileiro, apenas 3 de Libertadores da América e 2 jogos de Mundial de Clubes. Ou seja, é mais ou menos o que a gente vai ter num cenário daqui para frente com esses 11 ideais do Renato Gaúcho. Renato demonstra claramente que a prioridade não é o Campeonato Brasileiro, a prioridade, por enquanto, é a Libertadores da América. Vamos saber se a segunda prioridade, não sei se é nem certo falar segunda prioridade, mas se o plano B do Renato Gaúcho é a Copa do Brasil ou se é o Brasileirão. A gente ainda não sabe, né? A gente vai saber quando o Flamengo pegar o Atlético Paranaense. Mas ao que tudo indica, são jogadores importantíssimos que fazem um elenco forte, mas que serão usados, né, raríssimas vezes, em situações, né, de dificuldade extrema ou de decisão. Então, Cleitinho, o que a gente mais espera, o que eu mais espero, quando a gente tem esses 11 disponíveis, não é o que vai acontecer amanhã, que obviamente minha expectativa está lá em cima, do Renato Gaúcho ter esse elenco praticamente completo para o jogo de amanhã numa decisão, mas é também como é que ele vai lidar com isso para frente, porque no jogo contra o América, ele poupou. A gente também não tinha Arrascaeta, não tinha Felipe Luiz, além dos jogadores que foram poupados porque ele quis. E quando tiver todo mundo disponível, o que ele vai fazer? Ele vai manter o time 100% reserva ou ele vai seguir essa linha de que a gente acabou de falar de 2019, que o time não entrava os 11 completos, mas entrava 6 dos 11, entrava 7 dos 11, alternavam peças, né, para tentar ganhar tudo. É o que a gente espera, Cleitinho. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho sensacional ter os 11 disponíveis dentro do que a gente espera de que os 11 ideais do Renato contêm Isla e Andrés Pereira em campo. Eu não sei se você concorda ou se você pensa diferente disso. Sobre o Isla, eu também acho que o Mateuzinho merece a titularidade. É um jogador, a esse momento, muito melhor. A fase do Mateuzinho é melhor também. Acho que por meritocracia e por merecimento do que o Mateuzinho vem apresentando, ele deveria ser o titular, mas tem que levar em consideração também que ele saiu sentindo um desconforto na última partida contra o América Mineiro. Ele sai, o Rodinei entra no lugar dele, e a gente não sabe se ele assim está com condições, mesmo tendo viajado, condições totais para começar uma partida de uma importância, uma magnitude tão grande, que é uma semifinal de Libertadores. Você falou muito bem que foram apenas 8 jogos, né, no qual o time da época de Jorge Jesus, 2019, atuou, né, a formação, que foi a formação da final da Libertadores. O Flamengo venceu 6 desses jogos, empatou 1 e perdeu 1. A derrota foi para o Liverpool no Mundial, o empate foi aquele 1-1, totalmente, se assim a gente pode falar, contra o Grêmio, no primeiro jogo da semifinal da Libertadores, que teve no mínimo 3 gols mal anulados, né? O Flamengo deveria estar na frente nesse momento, nessa partida, mas na volta meteu o 5-0 com esse mesmo time titular e foi importante pra caramba. Então, assim, ter o elenco todo em mãos é importante. Eu achei legal que você citou, por exemplo, o Davi Luiz no lugar de um Pablo Mari. Querendo ou não, mesmo o Davi Luiz no início, com apenas podendo ser o seu segundo jogo, ainda assim é um jogador que consegue ali nos entregar algo que chega a ser similar ou pode vir até a ser melhor do que o do Pablo Mari. O Gerson, que o próprio Andrés vem agora começando a fazer algumas partidas interessantes. Mas eu acho que, acima de tudo, Arthur, não é nem as peças que foram feitas a reposição, mas sim os retornos das lesões. É muito importante você contar com um Arrascaeta em comparação de um Vitinho, que são 2 jogadores dentro do seu elenco, principalmente o Arrascaeta. E ainda por cima, você poder contar com um Felipe Luiz e não com um René, que foi o jogador que nos tirou do sério nesse último jogo contra o América Mineiro aí em Minas Gerais.
Então, assim, cara, eu acho que as voltas são mais importantes necessariamente do que qualquer outra circunstância para essa partida. Mesmo o Arrascaeta ou o próprio Felipe Luiz não estando em condições necessárias para uma partida de semifinal de Libertadores, ainda assim a gente sabe que talvez 50% deles fisicamente já pode ser mais interessante do que o 100% de um Vitinho ou de um próprio René. Então, assim, sim, eu até vejo esse jogo tendo circunstâncias bem mais interessantes. No sentido do quê? A gente tem tido muita dificuldade para sair com a bola nos pés, né, Arthur? No último jogo contra o Barcelona, até no momento que eles subiam a marcação, a gente vê que o Flamengo se embolava um pouco. Tendo o Felipe Luiz, que é um jogador que tem essa posse de bola, essa saída de bola adequada, o Arrascaeta podendo receber essa bola no meio de campo para municiar o Gabigol, a gente está vendo um Gabigol completamente diferente sem o Arrascaeta do que com o Arrascaeta em campo. É um Gabigol saindo muito mais da área para procurar o jogo. Foi do Gabigol que saiu a assistência para o gol do Bruno Henrique, onde provavelmente seria o contrário caso o Arrascaeta estivesse em campo. Passa pelo Gabigol o segundo gol também, porque ele serve ao Vitinho para dar assistência para o Bruno Henrique fazer o gol. Então, assim, a gente vai ver talvez um Flamengo um pouco diferente na estrutura. A gente vai ver as posições que cada jogador vai desempenhar, mas com a característica deles mesmos. O Gabigol tendo mais a característica para finalizar as jogadas, o próprio Bruno Henrique para poder estar encostando no Gabigol, o Arrascaeta, graças a Deus, voltando. E, se Deus quiser, estando numa boa noite amanhã, também pode ser um fato importantíssimo para a criação dessas jogadas. Mas, acima de tudo, eu vi um pessoal preocupado que a linha defensiva está velha. Irmão, a nossa linha defensiva pode ter a idade que for, mas a nossa linha defensiva a gente pode tratá-la como se fosse um vinho. Quanto mais tempo, mais agradável fica para você estar usufruindo, estar degustando, como diz aí, a Fladisfrute, né? A idade é apenas um número para certos jogadores, meus amigos. Também acho. Então, assim, eu vejo essa linha defensiva. Se o Isla conseguir repetir uma primeira partida como fez na semana passada, um primeiro tempo muito bom, defensivo, o segundo tempo ali com algumas circunstâncias, né? O Flamengo adotando outra forma de jogar por conta de ter um jogador a mais. Mas eu simplesmente espero um grande jogo por parte do Flamengo. Eu vou exemplificar, Arthur. Estou vendo essa partida sendo muito similar a Flamengo e Internacional pelas quartas de final da Libertadores de 2019. O Flamengo faz 2-0 com 2 gols do Bruno Henrique na ida e no jogo da volta é 1-1. Só que se a gente puxar na recordação, foi um Flamengo amassando o Internacional no primeiro tempo. E o Gabigol, pelo menos, perdeu 2 gols feitos no primeiro tempo. 3. Dava para a gente ter feito um placar muito mais elástico e com uma tranquilidade muito maior. É o que eu espero. Um Flamengo se impondo frente a um Barcelona que vai ter que propor jogo. O próprio treinador do Barcelona falou que ele é o jogo mais importante da carreira dele até hoje como treinador. E que o Barcelona não vai se acuar. Vai ter que jogar para cima, porque se ficar esperando oportunidades, ela pode não acontecer. E é aí que o Flamengo vai se aproveitar. É aí que eu imagino o Flamengo se sobressaindo contra esse Barcelona no Equador. É tentando fazer esse gol para jogar o desespero para cima deles e, nesse desespero, você ampliar o placar e simplesmente aniquilar qualquer oportunidade deles de garantirem a vaga para a final. O Flamengo tem a faca e o queijo na mão. Basta cortar, servir e conseguir degustar da forma certa.